Olá! Você já se perguntou o motivo da sua existência? Por que você nasceu? Por que vive num planeta chamado Terra? Essa é uma pergunta muito intrigante, não é verdade? Durante toda a história da humanidade, o homem vem tentando encontrar uma resposta para essa pergunta. Até hoje, o que é dito sobre essa pergunta está baseado em dois conhecimentos. Um, o científico, o outro, teológico. O científico diz para nós de que nós somos seres que evoluímos de uma grande explosão que deu origem a uma célula ou uma bactéria, enfim, que ela foi se mutuando durante anos, milhões de anos, e deu-se então origem à vida. A teologia em si, que nada mais é do que o estudo religioso, diz que nós somos seres criados por um Deus. O que é intrigante é de que, na teoria da evolução, alguns aspectos não são esclarecidos muito bem, como por exemplo, por que nós morremos? Se nós somos seres que evoluímos, por que então o homem morre? Por que nós morremos? Porque as plantas morrem, porque os animais morrem. A ciência fala de que nós morremos porque devido à evolução das espécies, houve uma degeneração das suas células e por isso nós morremos. Em contrapartida, o conhecimento teológico fala que nós morremos porque este Deus que criou os seres, criou na verdade dois seres inicialmente, um chamado Adão e outro Eva. E esses seres desobedeceram uma ordem de Deus, que eles não deveriam tocar num fruto, de que se eles tocassem naquele fruto, eles então morreriam. Outro conhecimento também, que é muito intrigante sobre a teoria da evolução, é de que por que existe a necessidade de um homem e uma mulher para se gerar uma nova vida? Você já parou para pensar que se do dia de hoje para daqui a 100 anos ninguém mais resolvesse ter filhos, a raça humana seria extinta? É intrigante pensar nessas coisas, é muito complexo. E quando nós paramos para pensar em ciência, nós estamos ligados diretamente à teoria da evolução. Mas você sabia de que muitos dos cientistas que se passaram por esse mundo acreditavam na existência de Deus? Como, por exemplo, Isaac Newton, como, por exemplo, Albert Einstein. E recentemente, um dos cientistas mais famosos fez uma descoberta onde ele utilizou cálculos matemáticos, utilizando-se da física, para provar de que nós vivemos em um sistema perfeito, ao ponto de que é impossível se viver num sistema perfeito sem a existência de um ser superior. De que todos os astros que existem no universo estão em tão perfeito acordo de que é humanamente impossível essas coisas acontecerem do acaso. E falando em acaso, você já parou para pensar sobre você, sobre a perfeição que é você, sobre a máquina perfeita que é você, pensante, onde todos os seus órgãos trabalham em perfeita harmonia, onde você tem os sentidos, a visão, a audição. Enfim, é muito intrigante nós pararmos para pensar de que uma coisa tão perfeita possa ter surgido simplesmente de uma evolução. Agora, se realmente existe um Deus que criou, que tudo criou, que é um Criador, o que Ele quer de nós? Por que Ele permite que nós vivamos nesse mundo? Qual é o verdadeiro objetivo dele para conosco? Se o conhecimento teológico estiver correto, a única resposta para essa pergunta que eu acabei de fazer, do que Deus espera de nós, está em um livro chamado Bíblia Sagrada. Esse livro relata história de pessoas que vai nos ajudar a entender qual é o verdadeiro sentido da nossa vida. E não somente isso, o que esse Deus espera de nós, o que realmente Ele quer de cada um de nós. Qual que é o verdadeiro sentido de nós existirmos no mundo tão atribulado, com tanta violência, com tanta guerra? Para você saber o motivo pelo qual você está vivo e o que vai acontecer ou pode acontecer na sua vida, basta você ler esse livro e você terá resposta para muitas dessas perguntas. Ah, mas é apenas um livro, um pedaço de papel, e papel aceita qualquer coisa, não é verdade? Mas esse não é um livro qualquer.
Esse livro existe há mais de 3.000 anos. Foi escrito por diversas pessoas em partes e períodos diferentes da história. E o que é mais interessante é que mesmo vivendo em períodos diferentes, mesmo vivendo em governos diferentes, em países diferentes, todas elas concordam com os mesmos assuntos. E todas elas trazem respostas para o sentido da nossa vida. Se realmente existe um Deus, então por que nós não podemos vê-lo? Por que nós não podemos tocá-lo? Ou simplesmente, por que nós não podemos saber mais desse Deus? Nós podemos saber, sim, as respostas estão todas nesse livro. Esse livro foi a forma em que esse Deus encontrou para chegar até mim e a você e esclarecer todas essas perguntas que nós temos. Basta você simplesmente buscar o conhecimento desse livro e eu tenho certeza de que muitas dessas perguntas que você faz, que você tem, você encontrará resposta. Fica aqui a minha dica. Busque o conhecimento desse livro e eu tenho certeza de que muitas dessas perguntas que você tem serão esclarecidas. Que Deus te abençoe.